Olá, eu sou Amanda Marques. Você já ouviu falar da sigla PNE? Portadores de Necessidades Especiais. Muita gente acaba utilizando o termo errado para esse público, chamando essas pessoas de deficientes. Além de não ser um termo técnico, é um termo preconceituoso e que deve ser abolido do seu vocabulário. Você não deve mais utilizar esse termo, até porque você pode se tornar um portador de necessidades especiais, caso você quebre uma perna, um braço e por algum tempo tenha que usar muletas. Então, portador de necessidades especiais são todas as pessoas que têm uma dificuldade de se movimentar, de mobilidade. E isso sim é um portador de necessidades especiais. E envolve outras questões também, não só mobilidade, como também questão de audição, visão, fala, né? Então, muitas coisas que se referem a uma dificuldade de exercer, de executar alguma tarefa que é comum para todos nós, passa a ser um portador de necessidades especiais. Bom, mas hoje eu vim falar sobre um assunto bem específico nessa área, que é a circulação. Como fazer uma circulação que realmente funcione para essas pessoas, para que elas tenham realmente um espaço agradável e que esteja correto às suas reais necessidades. Bom, para você conseguir desenvolver um projeto que atenda às necessidades dos PNE, nós vamos observar agora o dimensionamento correto para os diferentes tipos de pessoas. Pessoas comuns, que têm uma estatura comum, e outras pessoas que têm um certo grau de dificuldade de mobilidade e precisam de dimensionamentos diferenciados. Vamos lá? Observe essa primeira imagem aqui. Aqui nós temos uma pessoa com uma estatura mediana de 1,70 m. Tá vendo? 1,70 m. E aqui eu tenho o dimensionamento dela, tanto na altura, mostrando a altura em todos os desenhos, como ela em posições diferentes. Aqui, ó, de lado, uma pessoa de lado. Observe que essa pessoa que está de lado, ela não é uma pessoa que é obesa, que tenha um volume de barriga, e eu posso considerar ela como uma estatura normal, tá? Então, aqui, ó, uma pessoa que tem de lado, né, ela vai ter aproximadamente 35 centímetros de espaço que ela vai utilizar. Se a gente for olhar essa pessoa de frente, ela vai ocupar 60 centímetros. Essa medida, em geral, é a medida de ombro a ombro, tá? A gente considera a medida, deixa eu medir aqui, colocar a mão no meu ombro aqui, no vídeo é mais difícil, ó, de ombro a ombro, essa medida, tá? Nós temos aqui também uma pessoa, a mesma pessoa, dando um passo. O passo dela vai depender do tamanho do comprimento das suas pernas. Mas como a gente está tomando com uma pessoa de 1,70 m, tomando um tamanho padrão, nós vamos considerar que um passo de uma pessoa de 1,70 m tem 75 centímetros. Tá? E essa mesma pessoa de pernas abertas vai ocupar um espaço de 90 centímetros. Aqui embaixo eu tenho o espaço que ela vai ocupar posicionando os seus braços, né? Mão sobreposta a outra, ou punho com punho, para poder realmente dar essa medida, para ver quanto que vai precisar de espaço. Aqui nós temos 95 centímetros em uma pessoa de frente e a outra de lado. E se eu for fazer uma pessoa lado a lado, uma ao lado da outra, eu preciso de 1,15 m. Com isso, a gente já começa a avaliar quanto uma pessoa comum precisa de espaço para fazer uma circulação, por exemplo, um corredor, né? Eu preciso de um espaço em que passe uma pessoa de frente e ao menos uma de lado, né? Para realmente ser confortável para quem está usando aquele espaço. Mas como o assunto hoje não é um dimensionamento para qualquer pessoa, e sim para os PNE, vamos olhar agora o dimensionamento de pessoas com dificuldade de mobilidade. Uma pessoa que usa uma bengala, por exemplo, tá aqui, ó, ela vai ocupar 75 centímetros. Se ela já tem duas bengalas, então ela vai precisar de um espaço de 90 centímetros. E aqueles andadores que geralmente os senhores de idade já usam bastante, né? Vai precisar de 90 centímetros de largura. Conclusão:
O mínimo que eu posso ter, por exemplo, num corredor para um andador desse é de pelo menos 1,10 m, mais ou menos, né? Para ter um espaço confortável dos lados, para a pessoa poder passar e circular por ali. Mas, se for uma casa em que eu tenha mais de uma pessoa querendo passar no corredor, esse corredor fica pequeno. Mas tudo você vai ter que entender que depende do tamanho da casa, do porte da casa, das pessoas que habitam aquele espaço. Você tem que avaliar criteriosamente cada situação. Nem sempre a gente consegue adaptar da maneira que a gente gostaria, né? Às vezes, quando a casa já é pronta, é em edifício, a gente não consegue fazer tantas alterações. Então, tentar fazer o máximo possível para se tornar confortável, tanto para a pessoa que usa, por exemplo, um andador, como para uma pessoa que não precisa de nenhum aparelho para se locomover. Olhando aqui o andador rígido de frente, nós vamos ter ali, então, ele tendo 85 a 90 centímetros de largura, certo? Se eu olhar ele de lado, com o espaço que eu preciso ter, tanto para o andador como também até o final do corpo da pessoa, seriam 75 centímetros. Tá? Quando a gente vai trabalhar com pessoas que utilizam muletas, nós vamos perceber que elas vão precisar de 95 a 1,20 m, tá? Para elas poderem circular. Por que 1,20 m? Porque a muleta ela não fica estática, né? Só vai andar assim. Não, ela vai se movimentar. Na hora que ela vai jogar as muletas, ela vão se movimentar e pode chegar, inclusive, a 1,20 m. Se a gente olhar aqui o portador de necessidades especiais de lado, com a muleta, você vai perceber que ele da ponta aqui da sua muleta até o final do pé, né, do calcanhar, nós teremos 1,20 m, certo? Bom, observando essa outra imagem, nós vamos ver outros tipos de andadores, tá? Um deles é aquelas muletas. Essa tipo de muleta aqui, ó, que é chamada de canadense, é aquelas muletas que são apoiadas no braço, no antebraço aqui, ó, para as pessoas se locomoverem. Ela precisa de um dimensionamento de 90 centímetros. E existe aquelas muletas com apoiador, que o pé parece um tripé, né? Tem pessoas que utilizam uma muleta dessa só, tem outras pessoas que utilizam duas, e se for o caso de duas, nós teremos também 90 centímetros, certo? Além desses tipos de bengalas, de muletas, né, e bengalas, nós também temos aquelas bengalas de mão, que os senhores geralmente usam, e também para quem tem problema de visão. Essas bengalas, eles vão se movimentar de um lado para o outro e precisam de um certo giro ali, né? Esse giro ele vai fazer geralmente em 90 graus ali, que está aqui, ó, como exemplifiquei esse desenho. E eu preciso, olha só, ter sempre com ele, né, um espaço de 1,20 m da ponta da bengala até o final do pé, ali, quando ele dá a passada, que é justamente o espaço em que ele vai se localizar e perceber se tem algum obstáculo que vai atrapalhar a sua circulação. Pessoas que utilizam cão-guia precisam de 90 centímetros para a pessoa e para o seu cão-guia, tá? Outra coisa que a gente tem e não pode esquecer são as cadeiras de roda. As cadeiras de roda, elas têm um tamanho, ela em si, de 60 a 70 centímetros de largura, tá? Quando ela está fechada, 33 centímetros. E na lateral, nós vamos ter de 95 a 1,15 m. Mas quando a gente vai circular, por exemplo, por um corredor, por uma rampa, eu não posso considerar, por exemplo, somente esses 60 e 70 centímetros, porque vai a minha mão do lado, né? A mão da pessoa vai ao lado para poder rodar a roda, né? Então, eu preciso de 80 centímetros e na largura aqui, no comprimento da cadeira, eu vou ter 1,20 m, certo? Bom, essa cadeira, ela também faz eixos de rotação, ó, de 90 graus e de 180 graus, certo? Se eu vou fazer um eixo de 180 graus, eu preciso de 1,5 m de circulação. 1,20 m para um ângulo de 90 graus, certo? Mas ela consegue aqui fazer um giro total de 360. E para esse giro total, eu preciso de um diâmetro. O que é diâmetro mesmo? É o dimensionamento total de uma ponta do giro até o outro lado do giro, de 1,5 m, certo? Então, de uma ponta, que vamos supor aqui do pé do cadeirante, né? Até o final ali,
quando o teu giro for dar a volta, né, aonde tocaria o pé no outro lado, no lado oposto, de ponta a ponta teríamos 1,5 m, certo? É sempre muito importante a gente observar essas questões, porque senão a gente começa a calcular dimensionamentos incorretos, né? Se eu for fazer, por exemplo, uma passagem para um cadeirante e uma pessoa circular ao lado, eu preciso, olha só, em torno de 1,20 m a 1,5 m para ambas as pessoas circularem de uma maneira confortável, porque só a cadeira de roda vai ocupar 90 centímetros, certo? Agora, se eu preciso de um espaço para ter duas cadeiras de roda, uma ao lado da outra, eu preciso de 1,5 m a 1,80 m, certo? Claro que quanto maior o espaço, mais confortável é. Então, a gente tem que sempre prever isso. Atualmente, a gente encontra muitos lugares já respeitando os portadores de necessidades especiais, com rampas, guias rebaixadas, elevadores próprios para eles, plataformas elevatórias, mas nem sempre a gente consegue encontrar isso em todos os lugares. Então, isso é uma tendência que está começando e está crescendo cada vez mais, e você tem que ficar antenado, tem que ficar ligado em relação a isso. Em lugares públicos, essa atenção já está sendo respeitada, né, cada vez mais. Vou te dar um exemplo de onde está realmente sendo respeitado. Em cinemas e teatros, hoje em dia, sempre nós temos uma área respeitada para os portadores de necessidades especiais, que são cadeirantes, certo? Então, você percebe que lá na frente, ó, tem aqui o palco, né? E logo à frente do palco, nós temos um local aqui, ó, para cadeirantes. Aqui embaixo, nas fotos aqui embaixo, aparece também, ó, é o mesmo auditório, né? A gente consegue visualizar o espaço para os cadeirantes. E, no caso dos cadeirantes, nós temos que pensar a seguinte questão. Quando a cadeira estiver posicionada ali, né, a gente tem que pensar que, se vai passar alguém aqui na frente, eu preciso ter um espaço de circulação, certo? E eu tenho que ter um espaço de circulação também para a pessoa que está atrás. Então, do término da cadeira, do banco de trás, até a ponta da cadeira, eu tenho que ter 1,5 m. Mas eu não posso deixar essa cadeira colada na cadeira da frente, certo? Então, eu vou ter uma circulação aqui de uns 30, 40 centímetros é melhor, tá? Acima de 40 centímetros a gente consegue já fazer uma boa circulação aqui. E o espaço da cadeira no local é de 90 centímetros, certo? Então, sempre quando você for fazer um projeto que envolva necessidades especiais, avalie e comece a observar também as normas técnicas. Existe norma técnica para cada situação e existe uma específica para portadores de necessidades especiais. Eu espero que você tenha gostado dessa dica, né? E não deixe de curtir, de compartilhar. Eu adoro responder as suas perguntas, então não deixe de comentar aqui embaixo. Isso engrandece e eu tenho uma felicidade muito grande em receber esses feedbacks de vocês. Isso faz com que eu entenda que eu estou acertando nas coisas que eu estou postando. Então comente, compartilhe essa ideia, assim você ajuda outras pessoas a aprender mais, a compreender mais conceitos ligados à arquitetura e design interiores. Tá? Então, compartilhe essa ideia, compartilhe realmente esse conhecimento. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Assim você vai receber de primeira mão os meus materiais. Né? E eu vou poder estar mais conectado contigo, te ajudar cada vez mais em tudo que você precisar no teu dia a dia. Certo? Um beijo bem grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.